Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, lição 6 que tem como tema a sutileza das ideologias contrárias da família. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, os hinos sugeridos da lição, hino 266, 333, 380 da harpa cristã. O objetivo da lição: primeiro, abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E quarto, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. A lição dividida em 4 pontos. Primeiro ponto, a família projeto de Deus, dividida em 2 subpontos. Segundo, fundamentos da família cristã, dividida também em 2 subpontos. Terceiro ponto, princípios bíblicos para uma família sólida. E o terceiro ponto, a sutileza da nova configuração familiar. E o quarto ponto, princípios bíblicos para uma família sólida. E a conclusão da nossa lição. Agradecendo a você que está inscrito no canal, você que escreveu recentemente, você, muito obrigado. Curta, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Amém. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e acerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, serão ambos uma só carne. Texto áureo vai dizer: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Verdade e prática vai dizer para nós: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. É claro, o maior problema hoje é o inimigo da nossa alma usando de meios e de artifício, de sutileza para destruir a família. O objetivo maior dele é esse: destruir a família. E usa várias coisas, leis, projetos, tudo vai usando para querer desconstruir a família, que é uma obra divina. A introdução da nossa lição vai dizer assim: nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã, velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção, é claro, porque hoje a família não é mais um homem e uma mulher. Hoje estão dizendo que família é 2 homens, é 2 mulheres. Mas para Deus isso não é família. Para Deus, família é um casal, um homem e uma mulher. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal, mas a gente sabe que não é. Para Deus, o adultério é pecado. E ele condena o adultério. Mas a sociedade atual quer imputar na cabeça das pessoas que isso é uma coisa normal, mas a gente sabe que não é normal. Para Deus, não é normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. Vigiemos, Tem que vigiar e orar, porque estão desconstruindo tudo. Botar na cabeça de uma pessoa que ela está no corpo de um homem, ela não é um homem, é uma mulher. E isso não existe. Não existe de forma alguma, mas é isso aí que eles estão imputando na cabeça do povo, e tem gente que está nesse modismo e achando que isso é verdade. Mas para Deus, tudo isso é pecado. Primeiro ponto fala: família, projeto de Deus. Primeiro subponto: uma instituição divina.
Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, verso 6. Ao dizer que ninguém separe o que Deus havia juntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar, é claro, né? Porque ele estava construindo aqui uma família. E quem ajuntou, quem uniu foi quem? Foi Deus. Então, o que Deus uniu, não separe o homem, né? Jesus afirmou. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem quem a criou. É claro, quem criou foi quem? Foi Deus. Quando ele viu que o homem estava só, ele foi lá e o quê? E criou quem? A mulher. Então, a família é uma instituição divina, criada por Deus e não pelo homem. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. É claro, a família está incluída. Todos os projetos de Deus, ele inclui quem? A família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. É claro que a família faz parte de quem? Da igreja. E a igreja faz parte da família. Tudo a família está inserido. Segundo subponto, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está quem? A família. A sociedade ela foi formada primeiro por quê? Pela família. Ela é a base. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Também tem que existir primeiro veio a família. Para depois da família sendo formada a sociedade. Mas primeiro quem formou quem? A família. Esse fato é de uma suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, ora presenciado, é claro. Na nossa atualidade, estão desconstruindo tudo que foi construído por Deus, especialmente o contexto de família, né? A família está sendo desconstruída. Hoje fazem lei para dar ênfase à anormalidade de família. E muita gente aceita, apoia, sabendo que isso está o quê? Errado. Segundo ponto, fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, né? O homem só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter um marido. Aí alguém vem dizer, não, mas na antiguidade fulano teve não sei quantas esposas. Assim, ele teve, Deus permitiu, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era um homem e uma mulher. A poligamia era muito propagada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. É claro, como um homem vai poder estar com várias mulheres, se muitas vezes ele não pode nem com uma? E mostra que é uma distorção, né? Distorção daquilo que Deus tem planejado. É um casal e não vários casais, não várias mulheres, não vários homens. Então prova que é o quê? É uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea, Gênesis 1:27. Por isso Jesus disse que Deus criou o homem e mulher, Mateus 19, verso 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Claro, não há um terceiro sexo, é só dois. Um homem e uma mulher. A forma de casal é essa. Um homem e uma mulher. Não dois homens, não duas mulheres. Não um homem e três mulheres. Não uma mulher e três homens. Não. É um homem e uma mulher. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. O casamento se constitui dessa forma, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Esse é o casamento, né? Essa é a construção da família. Primeiro ponto, família, projeto de Deus. Segundo, fundamentos da família cristã. Terceiro ponto, segundo subponto, o casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separa o homem, Mateus 19, verso 6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério,
como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Só o que pode separar o homem e a mulher, o que é o casamento, é o adultério e a morte. O adultério, quando um dos cônjuges trai o outro. Aí o traído está livre para se casar novamente. Mas também pode ser que o traído perdoe e o casamento seja restituído. Aí vai depender dele, não depende de nós. E o outro caso é a morte, né? Aí sim, ele pode ser dissolvido de vez. Mas, a não ser isso, por coisas banais, Deus não aceita o divórcio. Já foi o adultério como um acontecimento que poderia pôr fim ao casamento, Mateus 19, verso 9. Nesse caso, ainda há a possibilidade de perdão por parte do cônjuge traído, tá vendo? Aí ele pode perdoar e o casamento voltar ao normal. O que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. Porque, às vezes, um irmão casa com uma menina, uma mulher, e ela não é crente. Por conta dele ser crente, ela resolve abandonar e ir embora. Então, ele ali está livre para casar novamente. Da mesma coisa a irmã. Vai morar com um homem que não é crente e ele resolve ir embora. Aí Paulo vai dizer, se ele quiser ir embora, deixa ele embora, né? E ela está ali para se casar novamente com um crente. Por isso que diz, não se prenda ao jugo desigual, porque senão vai ter problema. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. As Escrituras perpetuam que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 6 e 14 de Coríntios, que diz assim, não se ponha um jugo desigual com os descrentes. Como pode a injustiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Não pode, né? Então, por isso que ele deixa bem claro, não se una ao jugo desigual, senão vai ter problema. Eu espero a vontade de Deus para que ele coloque um crente, um homem de Deus na vida do homem, na vida da mulher e na vida do homem, uma mulher de Deus, para não ter problema. Que casa muitas vezes com um não crente e vai ter aquele problema, vai ficar cheio de problema e termina não dando certo. Terceiro ponto, a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro subponto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que mesmo o reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibiu os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem aprovou foi quem? O STJ, o STF, o STJ e o CNJ, né? Publicaram aí uma resolução em que regulamentava os trâmites para pessoas do mesmo sexo casarem. Em vez de transformou de união estável para o quê? Para casamento. Eles que fizeram isso. Mas para Deus é pecado, está errado. Homem com homem não se casa, mulher com mulher não se casa, não é família. Para Deus isso é abominação. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por um homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo, Gênesis 2, 24. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, Mateus 19, verso 4. Ele fez macho e fêmea. Não fez dois machos, não fez duas fêmeas, macho e fêmea. A constituição familiar é essa, é um homem e uma mulher. Só que os homens, né, para querer se acharem superiores a Deus, fica aí regulamentando leis, né, para dar ênfase a essas coisas. Que um casal é dois homens, um casal é duas mulheres. Mas para Deus não é. Para Deus é abominação. Segundo subponto, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. É aquela pessoa que
Ele pode ser um homem e acha que é mulher. E a mulher que é mulher se acha que é homem. Não se define em que gênero ela é, masculino ou feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher, tá vendo? Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda, pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Pode achar que é homem e mulher, tudo no tempo só. Veja como Satanás é astuto. Imputa na cabeça das pessoas que ele não é homem nem é mulher. Ele é as duas coisas. E a outra ele imputa que ele não é homem, que é mulher. E a outra que é mulher, bota na cabeça dela que ela é homem. Veja como é as coisas. Isso significa que, do mesmo modo, todo órgão genital de determinado sexo não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma da expressão da sexualidade, conforme revelada na Bíblia, Levítico 18. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino. Quando nasce, o médico identifica logo homem, mulher. Mesmo depois de muito tempo, quando ele vier a falecer, quando for lá fazer um exame de DNA na ossada dele, vai identificar que ali era um homem e que ali era uma mulher. Não tem como dizer que ele não era homem nem mulher. Depois de ele falecer, se ele morreu homem, quando for fazer um exame de DNA nos restos mortais dele, não vai dizer que ele era uma mulher, não. Vai dizer que ele era homem. Nasceu homem é homem, até o fim. Não tem como mudar. Porque quem criou ele foi quem? Foi Deus. E Deus criou homem e mulher. Não muda. Quarto ponto, princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro subponto, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia, Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. A crise atual da família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Nesse aspecto, de alguma forma os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu. É claro, porque hoje a gente está vendo aí, né? Muitos jovens, né, perambulando para lá, perambulando para cá, andando de todo jeito. Muitas vezes não obedecem nem aos pais, os pais não sabem onde ele está, não sabem a hora que chega. Né? Por quê? Muitos estão vivendo da forma que quer. Não estão sendo também ensinados em ser verdadeiros cidadãos do céu. Estão de todo jeito vivendo da forma que ele acha que ele deve viver. Porque muitos já estão o quê? Com a mente até cauterizada. Não se preocupam mais em agradar a Deus, não se preocupam mais em se aproximar de Deus, só se preocupam em fazer aquilo que eles desejam fazer. E muitos têm aí perecido por conta disso. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Por isso que a Bíblia diz, né, lá em Provérbios 22 e 6, se eu não estiver enganado, ensina ao menino o caminho que ele deve andar, né? Que é isso que deve ser feito. Mas hoje muitos pais não estão fazendo mais isso. Não estão ensinando o caminho aos filhos. Estão deixando os filhos ir pelos próprios caminhos. E mais tarde vão estar chorando, se lamentando. Por quê? Porque não orientaram. Deixaram que o mundo orientasse. E o mundo só orienta para a coisa errada. Não orienta para o bem. E muitos têm se perdido. Muitos jovens têm se perdido por conta disso. Porque não estão andando pelo caminho da verdade. Só estão andando pelo caminho do erro. Segundo subponto, o papel, né? Aí, todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual convivem têm o dever moral de dar a conhecer aos seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família. É isso que muitos devem fazer, mas não estão fazendo. Segundo subponto, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igreja forte. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias fortes, igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso, é claro, porque a gente está vendo por aí, várias igrejas são abertas.
Mas muitas igrejas também não têm compromisso com a palavra de Deus. Não ensina o povo a palavra. Não faz com que o povo adore a Deus. Muitas vezes estão preocupados só em encher as igrejas. E quando a gente passa por ela, que olha, vê que tem algo muitas vezes errado. Porque o que precisa ensinar é o quê? A palavra de Deus. Para que eles sejam verdadeiros cidadãos do céu. E muitas não fazem isso. Muitos estão preocupados só em encher e, na verdade, e muitas vezes na hora de ensinar a verdadeira palavra não ensina. Né? Mas não são todas. Tem algumas. Tem que refletir também sobre isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. É claro, tem que ter igreja para isso. Transmitir os verdadeiros valores cristãos. E não só fazer um ajuntamento de pessoas, onde as pessoas vêm de todo jeito e fica da forma que chegou. Né? É aquela que diz assim, vinde como está e ficai como chegaste. Não teve mudança, não teve confissão de pecado, não houve transformação, o pessoal fica de todo jeito. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que tudo se fez novo, nova maneira de andar, de falar, de comprar, de vender, tudo é novo na vida da pessoa. Embora muitas igrejas, tem igreja por aí que não prega isso, mudança de vida, deixa a pessoa ficar do jeito que ela quer. E é aí que está muitas vezes o erro. E termina, né, desconstruindo o que a Bíblia realmente ensina a respeito de ser um verdadeiro cidadão do céu. Para concluir, chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, afirmar e inculcar nos filhos o valor da fé que uma vez foi entregue aos santos. É claro, porque hoje o adultério para muitos aí já é o quê? Uma coisa normal. Mas para Deus não é. E feito disso aqui, age muitas vezes até mesmo necessário, diz que é até normal, até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Que turbinar o relacionamento desse jeito, com adultério? Veja como Satanás é sutil, né, nas ideias dele para desconstruir a família, desconstruir o projeto de Deus. Então, por isso nós temos que estar sempre atentos sobre essas coisas, porque a gente está vendo que é uma guerra. E ele está aí fazendo de tudo para destruir a família, destruir aquilo que Deus criou. Né? Mas Deus tem todo o controle. Ele vai tentar, vai fazer, mas não desconstrói, porque Deus é Deus e Deus sabe de tudo e está no controle de tudo. Amém?